Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 201. Austin olhou para o campo de batalha construído com lápides que seu oponente havia amassado para eles lutarem. A voz distorcida de Boot disse, levante-se. Arrepios percorreram a espinha de Austin quando ele viu que os cadáveres ao seu redor pareciam estar possuídos por algum tipo de aura antes que a energia arrancasse pedaços e os amalgamasse em um apêndice esquelético que parecia uma mão branca e podre com seus dedos ossudos enrolados em uma metade. Punho com tiras podres de carne penduradas nos ossos. Tendões pendurados indicam que a mão foi decepada por outra criatura. BRR. Austin não conseguiu ver aquela mão branca e podre enquanto vomitava no chão. Pikachu deu um tapinha nas costas de Austin enquanto todos os outros olhavam para a entidade e a mão branca com a guarda levantada, pronta para defender seu treinador com suas vidas em risco. Eu mandei meu primeiro Pokémon, você manda o seu. Austin esfregou a garganta em chamas enquanto olhava para a mão branca flutuando no centro do campo de batalha fantasmagórico. Austin não disse uma palavra enquanto se comunicava telepaticamente com seu Pokémon via Munna. RRRR. Com um grito alto, Shedinja apareceu no campo de batalha contra a mão branca. Shedinja, use Shadow Sneak para evitar o ataque daquela coisa. Em resposta ao comando telepático de seu treinador via Munna, Shedinja gritou alto antes de cair no chão se tornando uma sombra. Soco! A entidade gritou quando a mão branca caiu no chão sacudindo todo o chão enquanto rachaduras se espalhavam fazendo Austin engolir em seco. Ainda bem que Shedinja era seu oponente. Austin pensou enquanto tentava pensar em um plano para escapar. Ele tinha certeza de que essa coisa que possuía o cadáver de Boot mataria ele e seus Pokémons, independentemente de eles vencerem a batalha ou não. Foi só brincar com eles. Austin perguntou telepaticamente a Pikachu algo via Munna enquanto Pikachu pulava em sua mochila e ligava a Pokédex antes de mudar para o sistema de transferência. Olhando para uma Pokébola de Crabbe, Pikachu respirou fundo. Funciona. A mensagem de Munna deu a Austin um suspiro de alívio. Pelo menos ele encontrou uma maneira de ajudar seu Pokémon a escapar. Se isso acontecer, pelo menos ele poderia salvá-los, mas conhecendo-os, eles permaneceriam com seu bastão até o fim. Há alguma saída? Não sei. Me ajude. E se você configurar uma Trick Room grande o suficiente? Poderíamos escapar, mas Pikachu e Scizor não conseguiriam escapar desse monstro. Me ajude. A mão branca destruiu todo o campo de batalha, mas Shedinja conseguiu escapar de tudo facilmente. Mas pode haver uma maneira? Como? Posso sentir telepaticamente que o assombrador gigante está de alguma forma sendo controlado. Você está sugerindo que Black F. Quero dizer, o assombrador gigante é a nossa saída? Sim, atualmente o assombrador é o Pokémon mais informado que saberia o que é essa coisa e quais são seus pontos fracos. Me ajude. Munna, você tem certeza disso? Munna, você tem certeza disso? Não sei. O que diabos você quer dizer que não sabe? Só não. Alter está implorando por ajuda e pensei que ele retribuirá o favor. Munna, você está dizendo que seu plano é baseado em um palpite de que o assombrador pode nos ajudar se nós o ajudarmos? Munna, você vai sério fazer com que nós sejamos potencialmente mortos só por um palpite? Sinto muito. Suspiro. Também sinto muito por gritar. Não acho que conseguiria viver comigo mesmo se algum de vocês acabasse como Hatcat. Então o que devemos fazer? Deixe-me pensar sobre isso. Munna, você pode localizar o dispositivo que a equipe Rocket usou para esconder sua presença do Pokémon do tipo fantasma? Eu posso, mas por quê? Vamos usar isso para escapar. Isso funcionaria? Poderia, mas precisaremos de ajuda. Alguma ajuda interna. Grito. Orbes de chamas sinistras cobriram a mão branca enquanto Shedinja usava o fogo-fato na criatura parecida com Frankenstein. O sorriso da entidade ficou assustadoramente maior ao sentir que o ressentimento dos mortos com as paredes entre este plano de realidade e o reino dos fantasmas, a vida após a morte, estava lentamente se rompendo. O plano entre a vida após a morte e o mundo físico estava se afrouxando. Por que você está sorrindo? Ao ouvir a pergunta de Austin, a cabeça no corpo de Boot girou 360 graus, fazendo Austin dar um passo para trás. Você está com medo por mim como aquelas pessoas que me enterraram vivo? O que? As palavras da entidade fizeram o coração de Austin quase parar quando ele se lembrou de uma estranha pasta assustadora flutuando na internet na Terra sobre o chefe perdido, da Lavender Tower, que era um treinador de zumbis. Austin parou por um segundo, pois não sabia se essa entidade era o enterrado vivo, ou talvez estivesse apenas procurando as semelhanças entre esta entidade e enterrado vivo. Você foi enterrado vivo. Claro, eu estava. A energia fantasmagórica circundante começou a oscilar a um ritmo alarmante. Scizor e Charmeleon se posicionaram na frente de Austin enquanto Fearow e Pidgeot ficaram atrás. Você sabe por que fui enterrado vivo porque queria encontrar uma maneira de trazê-la de volta. Meu precioso Evei. E o que recebi em troca? Um túmulo sem nome onde sofri até que minha voz gritante não pudesse mais sair da minha boca. Austin fechou os olhos e os ouvidos enquanto o lamento oco de enterrados vivos ecoava por toda a Torre Lavender. Você sabe que é muito parecido comigo. O que? Você perdeu seu precioso Hatcat nas mãos dessas pessoas.
Posso ver pelas memórias desse cara, uma mulher ruiva se gabando de como ela usou um veneno extremamente mortal e incurável em seu Raticate que causaria uma dor insuportável até a morte. Eu me pergunto quanta dor seu Raticate deve ter sentido durante os últimos momentos de sua vida. As palavras de enterrado vivo fizeram Austin olhar para baixo enquanto seu chapéu ofuscava seus olhos que brilhavam vermelhos. Enterrado vivo ergueu uma sobrancelha antes de estender a mão. Eu gostaria de fazer uma oferta. O que é? Junte-se a mim. O que? Junte-se a mim e eu o ajudarei a se vingar dessas pessoas. Parágrafo MAC. A grande maioria dos Pokémon exibe uma baixa taxa de dimorfismo de gênero. Em comparação com os humanos, a fêmea e o macho da espécie geralmente diferem muito menos em altura, têm seios menos proeminentes, se forem mamíferos, e tem menos diferença na estrutura facial. Na verdade, muitos Pokémon só podem ser distinguidos pela genitália real. Uma das exceções mais proeminentes a esta regra é o Nidoran. As fêmeas da espécie apresentam bigodes grandes e são azuis claros, enquanto os machos têm corpo mais pontiagudo, cor roxa e chifre longo. Ocasionalmente é encontrado Nidoran intersexo, com a cor de um tipo de Nidoran, mas a aparência física de outro. Disse que os bigodes e as orelhas arredondadas de uma fêmea Nidoran conferem aos seus sentidos não apenas superiores aos dos seus homólogos masculinos, mas também estão entre os mais aguçados do mundo Pokémon. Eles são uma raça tímida de Pokémon que aprenderam a ter medo do homem, e são esses sentidos que lhes permitem se esconder tão bem na natureza. Embora superem o número de machos caçados da espécie em uma proporção de cerca de 5:2, a maioria dos treinadores acredita que os dois Nidoran são de raridade equivalente. Capítulo 202. O vento uivava tristemente através das lápides decrépitas enquanto Austin encarava a figura distorcida diante dele. O rosto desfigurado de enterrado vivo se contorceu em um sorriso grotesco enquanto ele falava. Claro, posso ajudá-lo a se vingar, garoto. Mas você deve me ajudar primeiro. Fearo gritou com raiva para Austin, suas asas batendo furiosamente. Enquanto Austin tentava acalmar o pássaro enfurecido. Eu sei que você está com raiva, Fearo, mas por favor, acalme-se, disse Austin. Austin falou, sua voz baixa e cheia de tensão. A equipe Rocket é uma organização criminosa internacional. Como você pode me ajudar a me vingar deles? Enterrado vivo riu, o som causando arrepios na espinha de Austin. Você me subestima, garoto. Eu sou um servo do vazio, da escuridão que Arceus baniu deste plano de existência. Você realmente acredita que não posso ajudá-lo a se vingar? Austin hesitou, sem saber o que fazer com aquela figura estranha e perturbadora. Enterrado vivo pareceu sentir seu desconforto e se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade louca. Quando olho para você, garoto, me vejo quando era apenas um tolo ingênuo, lutando para conseguir justiça contra o mundo por ter levado meu precioso Evéi. Posso ajudá-lo a se vingar, mas você deve se tornar meu recipiente. Austin sentiu seu coração disparar quando enterrado vivo estendeu a mão, que começou a brilhar com uma aura fantasmagórica. Você se tornará o mais forte, garoto. Todo esse poder que você vê diante de você, tudo será seu, contanto que você se torne meu recipiente. Então era esse o plano dele? Austin pensou enquanto enterrado vivo falava. Pidgeot e Fearo de Austin gritaram em protesto, com as asas estendidas. Suspiro. Austin de repente abriu suas pokébolas enquanto devolvia as duas aves, fazendo com que orbes brancas se formassem ao redor delas e desaparecessem de repente. Austin devolveu Voltortle, Charmeleon, Crabbe, Ninjas e Bulbasaur. Caminhando ao lado de Pikachu, Austin deu um passo à frente ao devolver Shedinja. Mas Austin permaneceu decidido, dando um passo à frente e perguntando, serei tão poderoso quanto você? Enterrado vivo sorriu, uma expressão grotesca que parecia esticar suas feições já distorcidas ao limite. Não, garoto, você ficará ainda mais forte. À medida que Austin se aproximava, enterrado vivo mal conseguia conter sua excitação. Ele podia sentir o poder correndo em suas veias, pronto para ser liberado. Mas quando Austin estava prestes a ficar ao alcance do braço, ele parou. O que está errado? Enterrado vivo perguntou, seu sorriso vacilando por um momento. Posso te perguntar uma coisa? Austin disse, sua voz estranhamente calma. Enterrado vivo hesitou, sem saber o que fazer com a súbita mudança de comportamento de Austin. Você conheceu Giratina antes ou depois de morrer? Os olhos de enterrado vivo se arregalaram com as palavras de Austin. Antes que ele pudesse responder, porém, a jaqueta de Austin se abriu, revelando uma Clefairy em miniatura cujo corpo inteiro estava coberto por uma aura psíquica. Com o poder armazenado, Clefairy converteu seu tambor de barriga e Quiver Dance de Butterfree em pura energia psíquica que tinha apenas um alvo. Com uma repentina explosão de energia, Clefairy liberou uma onda de energia psíquica, jogando enterrado vivo e o assombrador alfa de volta na parede. A força da explosão quebrou as lápides ao redor deles e enviou destroços em todas as direções. Bum! Cisor emergiu da sombra de Austin usando perseguição enquanto colidia com a mão branca usando quebra de tijolos. O chão sob os pés de Cisor rachou quando ele jogou um dispositivo com um cristal embutido em seu treinador, que ativou o dispositivo. De repente a energia do tipo escuro fluiu cobrindo Austin e Pikachu, que pareciam ficar invisíveis para os fantasmas da Torre Lavender. Cisor zombou da mão branca antes de desaparecer nas sombras. Enterrado vivo ficou chateado ao descobrir que o menino humano estava desaparecido. Através das memórias de Boot, Enterrado vivo sabia que o humano estava usando um cristal especial que foi feito naturalmente quando os corpos dos Pokémon do tipo escuro são fossilizados por milhares de anos sob a pressão e o calor de vulcões subaquáticos, portanto, esses cristais eram raros.
tão raro que apenas 100 pessoas em todo o mundo sabiam da sua existência. Esses cristais poderiam cobrir o corpo de qualquer pessoa que o tocasse com um véu de energia do tipo escuro, tornando-os efetivamente invisíveis aos fantasmas. Enterrado Vivo tinha um sorriso sádico enquanto soltava uma risada que mostrava traços de insanidade ecoando pelos corredores. Esconda-se, esconda-se como a presa que você é. Vou gostar de caçar você. A espinha de Austin formigou com uma sensação gelada quando ele ouviu a gargalhada maníaca de Enterrado Vivo ecoando pelos corredores. Rachadura. Bum. Sob o comando de Enterrado Vivo, a mão branca começou a se debater, causando destruição onde quer que atingisse. Austin e Pikachu pularam nas costas de Cisora enquanto voavam para fora da sala em alta velocidade. Austin deu uma ordem explícita. Encontre Marowak. Enquanto Cisora e Pikachu estavam confusos com a decisão de ação de seu treinador, eles não o questionaram, pois sabiam que seu treinador não lhes daria um comando que os colocaria em perigo. Enquanto isso, Muna descobriu o que Austin estava tentando fazer. É mais do que provável que Enterrado Vivo teria como alvo Marowak e seu filho e os usaria como reféns para expulsá-los. Muna, você consegue pensar em uma maneira de obter ajuda daquele assombrador? Eu posso, mas isso alertaria aquela coisa. E se distrairmos Enterrado Vivo? Você poderia então contatar Alter telepaticamente? Sim, mas você tem que distrair a coisa por tempo suficiente para que eu estabeleça uma conexão telepática. Quanto tempo? 1 minuto. Treinador, vamos ficar bem? Não se preocupe, Muna, ficaremos bem. Pense nisso como um sonho ruim. Isso se chama pesadelo? Risada, eu não sabia. Hehehe. Muna, você pode contar a Cisora e Pikachu meu plano? Sou todo ouvidos. Você não tem ouvidos, Muna. Isso é assustador. Basta contar a eles meu plano. Austin disse franzindo a testa enquanto clicava em sua Pokédex. Torre Lavanda. Toca oculta? Cubone fechou os olhos com força, tentando abafar a cacofonia de destruição provocada pela mão branca. Agarrando-se ao porrete de sua mãe, ele se aninhou ao lado dela, examinando as sombras em busca de qualquer sinal de perigo. Marowak, em alerta máximo, olhou para o teto trêmulo, perguntando-se sobre o destino do menino humano. Que tipo de criatura poderia controlar um poder tão monstruoso? E que horrores estavam reservados para todos eles? Parágrafo MAC. O mundo Pokémon é um lugar diversificado e muitas culturas tiveram diferentes interpretações sobre o significado das marcas na Lua. Para alguns, eles são homens, para pessoas em latitudes extremas, queijo. Mais comumente, disse que eles representam Nidorina e, portanto, esse Pokémon é tipicamente associado no mito a divindades lunares, que são, portanto, consideradas mulheres. Na realidade, as marcações poderiam facilmente representar um Buniari, ou talvez um Nidorino ou Nidoran, ou mesmo um Pikachu. Mas é Nidorina quem reivindica esse título com mais frequência, pois é Nidorina quem sempre parece estar olhando para a Lua, esperando que um pedaço dela caia na Terra para que possam evoluir. As origens destas misteriosas sombras lunares ainda são debatidas pelos astrônomos, mas a especulação atual considera-as uma espécie de geoglifo gigante, semelhante ao Pater Bush nas Ilhas Sevi. Se isso significa que a Lua é dominada por homens que adoram Nidorina, ou talvez algum Pokémon de formato semelhante, uma sociedade de Nidorina, ou algo muito mais estranho, é conhecido apenas por seus habitantes e pelos Clefairy. Capítulo 203. Enterrado Vivo mancava pelo cemitério, sua forma espectral deslizando pelas lápides em ruínas e pelas ervas daninhas emaranhadas que haviam crescido sobre as sepulturas. O frio da morte pairava pesadamente no ar, e os sussurros fracos dos falecidos ecoavam ao seu redor. Ele fez uma pausa ao chegar a um dos túmulos mais antigos da Torre Lavender, e sua energia fantasmagórica começou a girar em torno da lápide. Com um lampejo de sua essência ectoplásmica, ele limpou os séculos de mofo e decomposição que haviam obscurecido a pedra, revelando a inscrição desbotada que permanecerá escondida por tanto tempo. Aqui jazive, ele murmurou, a nota melancólica em sua voz se espalhando pelo cemitério silencioso. Sua mão espectral atravessou o túmulo e ele recuperou um orbe de cristal de dentro. Sua superfície brilhava com uma aura fantasmagórica, e Enterrado Vivo podia sentir o poder irradiando dela. Este era o orbe da vida proibida, um item criado a partir da alma remanescente de um poderoso Pokémon. Este era o orbe da vida proibida, um item que foi criado a partir da alma remanescente daquele bastardo. Rachadura. Bum. De repente, um grande estrondo chamou a atenção de Enterrado Vivo enquanto ele jogava o orbe vital em direção ao assombrador alfa brilhante. Pare com isso. Enterrado Vivo apenas sorriu com os apelos do assombrador alfa brilhante. Enterrado Vivo apenas sorriu com os apelos lamentáveis do Alter. Culpe seu treinador por abandonar você e morrer, ele cuspiu. Qual era mesmo o nome dele? Ah, sim. Ethan Svort. Ele recebeu o que merecia. Cubone olhou para o teto de seu ninho enquanto segurava o porrete de sua mãe firmemente perto de seu coração, que batia cada vez mais rápido enquanto ele e sua mãe ouviam passos vindo em direção ao ninho. Cubone olhou para sua mãe que tinha um olhar feroz, pronta para defender seu filho, mesmo que isso significasse morrer. De repente, os degraus pararam em frente à prancha de madeira que funcionava como telhado inclinado para mãe e filho. Marowak pegou o porrete do filho enquanto ficava na frente de Cubone com o porrete estendido, rangido, como se uma força sobrenatural estivesse agindo na prancha quando ela foi levantada repentinamente. Marowak lançou um ataque de bumerangue ao mesmo tempo que o telhado foi levantado. Baque. Opa! Austin quase vomitou todo o seu café da manhã quando o bumerangue de Marowak atingiu seu estômago. Felizmente Butterfree foi capaz de pará-lo a tempo. Caso contrário, o estômago de Austin teria desaparecido. Livre! Butterfree gritou com Marowak por quase matar seu treinador. Marowak baixou a cabeça de vergonha quando Cubone saiu correndo das costas de sua mãe e abraçou a perna de Austin segurando seu estômago de dor. Colocando um sorriso, Austin conseguiu se espremer enquanto acariciava a cabeça de Cubone. Não se preocupe, eu estou bem. Maru,
Marowak se adiantou para se desculpar, mas o olhar mortal de Butterfree a fez parar. Livre. Ao ouvir a voz preocupada de Butterfree, Austin ergueu a sua para tranquilizar o Pokémon borboleta de que ele estava bem. Lutando contra a dor, Austin se ajoelhou ao dizer: Senhorita Marowak, enterrado vivo está vagando pelos corredores desta torre. Atualmente, é muito perigoso para você e seu filho permanecerem aqui. Então, para sua segurança, entre em esta Pokébola e eu vou transferi-lo para um local seguro. Marowak entendeu as palavras de Austin através da tradução de Butterfree. Olhando para a Pokébola na mão de Austin, a mente de Marowak lembrou-se do momento em que ela encontrou pela primeira vez a equipe Rocket. Marowak observou Austin sorrir quando Cubone lhe mostrou seu clube. Marowak sabia que podia confiar nesse tipo de humano diferente daqueles monstros. Cubone olhou curiosamente para a Pokébola na mão de Austin antes de bater nela. Austin e Marowak não conseguiram reagir quando a Pokébola nas mãos de Austin brilhou com luz branca antes de se teletransportar para o laboratório do Professor Oak. Marowak tocou a mão de Austin, incrédulo, enquanto lágrimas começaram a escorrer por seus olhos. Onde está meu filho? Onde está meu filho? Ao ver uma mãe histérica chorando, Austin se atrapalhou para acalmá-la. Não se preocupe, senhorita Marowak, seu filho está bem. Cubone está. As palavras de Austin foram interrompidas por uma presença entorpecente que apareceu atrás dele. Ou é ele? Austin imediatamente se virou empurrando Marowak para trás enquanto os olhos de Butterfree brilhavam enquanto olhava para o cadáver reanimado e apodrecido de But. Parado no canto com uma Pokébola girando em seu dedo estava enterrado vivo, mas ele parecia meio diferente. A pele do corpo de But ficou azul enquanto o sangue escorria de seus olhos. Você acha que pode salvá-los? Você não conseguiu nem salvar seu Raticat. O que torna isso diferente? Mas devo dizer que fazer seu Pokémon causar uma distração enquanto você salva a mãe e o filho foi admirável. Foi tolo da sua parte fazer isso. Suponha que eu não consegui ver através do seu plano, garoto. As palavras de enterrado vivo causaram arrepios na espinha de Austin quando ele reconheceu a Pokébola girando em seu dedo. Era a Pokébola de Cubone. Mas como? A Pokéball de Crabbe conseguiu passar facilmente. Enterrado vivo interceptou a Pokébola no meio do teletransporte? Ei, vamos nos acalmar. Você disse que queria um recipiente certo. Enterrado vivo tinha uma expressão insana em seus olhos enquanto apertava a Pokébola Cubone. Não. Austin deu um passo à frente com o suor escorrendo pelo rosto. Você precisa de um recipiente, certo? Basta soltar essa Pokébola e eu me tornarei seu recipiente. Tarde demais, garoto. As mãos de enterrado vivo cerraram-se com uma intensidade que faria o próprio diabo tremer. Marowak, Butterfree e Austin ficaram paralisados, com os olhos fixos no horror que se desenrolava. E então, em uma explosão de energia violenta, a Pokébola detonou com uma força que sacudiu o chão sob seus pés. No topo da Lavender Tower, Scizor se esquivou do soco da mão branca quando Pikachu nas costas de Scizor lançou um raio em direção à mão de um cadáver amalgamado. Mão branca congelou ardamente enquanto o cheiro de carne queimada fazia Scizor e Pikachu taparem as narinas. Uau! As sombras se separaram quando uma garra gigante agarrou o abdômen metálico de Scizor. Pikachu olhou para o sorriso estranho no rosto brilhante do Alter. Penas brancas dispararam de algum lugar no céu, pegando o Pokémon Alpha brilhante desprevenido enquanto as penas pareciam aparecer de todas as direções. Apenas o que está acontecendo? Alter pensou franzindo a testa quando o selo de enterrado vivo em sua alma o fez atacar violentamente. A energia escura se reuniu em torno das garras de Alter, mas ao contrário de antes, essa energia era muito mais caótica. Esta amplificação foi causada pelo orbe vital pendurado no pescoço de Alter. Alter olhou para o Pokémon que estava atacando ele. Escapar, escapar, escapar. Alter mal conseguia falar enquanto tentava avisar esses Pokémons. Por favor, fuja ou isso irá escravizá-lo. Alter tinha uma expressão melancólica em seus olhos enquanto lançava uma gigantesca onda de energia escura em forma de garra em Scizor e Pikachu enquanto pensava. O que você teria feito na minha situação, Ethan? Parágrafo Mac? Dizem que Nidoken é a rainha da Safari Zone, um Pokémon majestoso digno apenas da realeza. A história mostrou que eles são muito mais populares entre usurpadores, pequenos senhores e ditadores do que entre os verdadeiros reis legítimos. A Nidoken de Giovanni é a mais recente nesta longa tradição. Alguns especulam que o fato de terem Nidoken é o motivo pelo qual esses tiranos podem ganhar o poder, e não o contrário. Eles são realmente Pokémons poderosos com pele dura e a capacidade de criar terremotos quando pisam no chão. Muitos fortaleceram o exército, mas não são tão fortes a ponto de um único deles ser a diferença entre a vitória e a derrota na guerra. A realidade da situação é em partes iguais tradição e megalomania. Aqueles com pretensões à monarquia pegam Nidorina e procuram de cima a baixo pedras da lua, na esperança de se legitimarem através da posse de um Pokémon de monarcas. Mas também é verdade que Nidoken é um Pokémon que adora luxo e batalha e estimula seus treinadores a buscar o poder de um rei para que, como Pokémon de um rei, eles possam ganhar para si um poder, não muito diferente do de uma rainha. Capítulo 204. Aproximadamente 8 décadas atrás. Eu não entendo, Ethan, de que adiantaria deixar o território quando você tem um refúgio perfeito para se tornar um mestre fantasma? O mais velho olhou para o único filho com apreensão. Você pode pensar que fugiu, mas na verdade, permitimos que você viajasse por canto para lhe dar um gostinho da vida fora de nosso refúgio, para que você pudesse perceber a futilidade de suas crenças. Perdido em suas ilusões. Ethan, agora com 19 anos, simplesmente desviou o olhar. Ele estava cansado das leis e tradições rígidas que seu pai, Artemis Ainsworth, defendia com grande fé.
Ao longo dos séculos, a casa de Ainsworth produziu alguns dos mais poderosos e talentosos mestres fantasmas de canto e das regiões vizinhas, tanto que o nome Ainsworth passou a ser associado ao domínio dos tipos fantasmas. Contudo, também era verdade que as realizações datavam de várias gerações, e parecia haver uma escassez aguda de tais realizações nas últimas 3 gerações. Estou apenas tentando defender o nome Ainsworth, pai. Ele respondeu, orgulho enchendo sua voz. Estagnamos e precisamos mudar nos próximos tempos. Não podemos simplesmente fingir que o mundo é tudo igual. Ah, o homem de 60 anos riu. Se alguém também muda com o mundo em mudança, então como saberá que os tempos mudaram? Ethan revirou os olhos. Ele havia deixado Lavender Town quando tinha 14 anos com seu Ghastly, que nasceu com o gene monstro, que através de treinamento, esforço e experiência, evoluiu para um formidável Alpha Alter. Ele e Alter enfrentaram os Draconidas do Leste, os Blackthorns, o povo Vataru, os Caucasianos e o povo do Gelo do Norte. Ele e Alter cresceram em seu exílio autoimposto de casa, aprendendo, experimentando e crescendo. E agora ele estava de volta para que mais residentes de sua família experimentassem o mundo lá fora. Ele, simplesmente não havia estimado a verdadeira amplitude da situação. Você fugiu com aquele olhar sonhador, ficou fora de comunicação por anos, casou-se com aquela vadia do penhasco da Baviera. O nome dela é Emily e ela é minha esposa. Peço que você não a chame assim. Ethan rosnou. Ah, Artemis riu. Como se alguma pescadora algum dia se tornasse a senhora do nosso elevado nome. Admita, Ethan. Você cometeu muitos erros, mas este é o fim de tudo. Não permitirei que ninguém turve o nome Ainsworth para se adequar às suas fantasias tolas, nem mesmo meu herdeiro. Os olhos do homem brilharam em vermelho carmesim. Eu pensei que você fosse capaz de ouvir conselhos adequados, mas parece que não será. Terei que lhe mostrar o erro de seus métodos, não importa se você quer aceitar a verdade ou não. Quase instantaneamente, algo grande e poderoso agarrou Ethan por trás, enquanto 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão atrás dele, as garras poderosas da dita criatura agarrando seus ombros, apertando-os a ponto de doer. César. Ethan quase choramingou quando César, o assombrador de seu pai, começou a manipular lentamente as energias fantasmagóricas ambientais que o corpo de Ethan absorveu durante todo o tempo em que viveu na mansão, fazendo o jovem choramingar em agonia. Pai, diga a ele para parar. Ele vai parar quando você perceber que eu sou o chefe do nome Ainsworth e que você tem o dever de seguir minhas ordens. O homem latiu. César, traga-o. Mas Ethan tinha outras ideias, como conseguir enfiar o cotovelo em um dos dispositivos Apricor que ele conseguiu adquirir de um ferreiro no Canyon, no qual os pokémons poderiam ser armazenados por curtos intervalos de tempo para que pudessem descansar quando feridos. Infelizmente, os dispositivos eram bastante frágeis, apesar de serem úteis. Portanto, não foi nenhuma surpresa que a bola de Apricórnio caiu de suas vestes no chão, quebrando-se em vários pedaços, enquanto uma densa nuvem de poeira e gases venenosos saía deles, condensando-se furiosamente na forma de um alter. Sylvie Ethan gritou, soltando outro gemido enquanto o aperto de César aumentava, tirando sangue. Defenda-me. A Alpha Alter soltou uma gargalhada, enquanto seus olhos sinistros olhavam para César, enquanto a fantasma feminina olhava para seu pai depois de tantas luas, antes de se empurrar com uma rajada de energia sobrenatural, o suficiente para afastar César de Ethan batendo através das paredes, passando por elas como se simplesmente não fossem nada, para a grande apreensão de Artemis. Sylvie, o homem murmurou, aquele nascido dos vapores de César, não foi? Aquele Ghastly se juntou a você em seu esforço tolo. Como foi um acaso? E ela cresceu fora do domínio de seu pai. Ethan voltou ao avistar Sylvie agarrando César contra o chão, tentando sufocá-lo através do miasma, uma técnica pela qual os Ainsworths eram famosos. Ethan apenas desenvolveu e refinou ainda mais a técnica para torná-la muito mais letal e devastadora. Assim como eu, o cachorrinho finalmente aprendeu a rosnar pelo que vejo. Não, você está simplesmente ouvindo pela primeira vez. Artemis ficou em seu lugar. Suponho que sim. Seus punhos cerrados. No entanto, não aceitarei nenhum filho de origem inferior como parte de minha família. Se você deseja continuar com sua mulher e seus esforços tolos, então você não é mais meu parente. Nem essa mulher nem sua futura prole jamais se tornarão um Ainsworth, não até que eu esteja vivo. Ethan, no entanto, não estava mais ouvindo, enquanto tirava mais 2 bolas de Apricórnio de suas vestes, as mesmas nas quais havia capturado 2 Ghastly que encontrou vagando em seu antigo quarto, querendo levá-los com ele em sua jornada. Nesse caso, declaro que capturei 2 Ghastly da mansão Lord Ainsworth. Ele respondeu formalmente, erguendo as bolas de Apricórnio, sem perceber o olhar surpreso que seu pai lhe lançou. Não preciso de mais ajuda de meus ancestrais. Garanto-lhe que você nunca mais ouvirá falar de mim, nunca mais. Ele se virou para Sylvie. Vamos, Sylvie. O alter em questão voltou ao seu eu corpóreo, antes de se posicionar atrás de seu ombro. Sem outra palavra, Ethan e Sylvie desceram os degraus da mansão, sem perceber a expressão de completo choque nos olhos de Artemis. Artemis resmungou. Meu filho acabou de me abandonar, César. César apenas olhou para a dupla se afastando da mansão Ainsworth, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente. Bem, ele vai voltar. Todos eles voltam, a liberdade não está no destino da família Ainsworth. Ele retornará um dia e cumprirá seu dever. Enquanto Sylvie, a assombradora alfa brilhante, viajava pelo mar tumultuado com seu treinador, ela não conseguia compreender as palavras do chefe da família. Mas com o passar dos anos, seu treinador amadureceu de uma forma que parecia quase antinatural, como se o destino tivesse marcado para retornar a um lugar que antes o fazia sentir-se como um pássaro enjaulado. E foi assim que ele cumpriu seu destino, selando um mal indescritível com sua própria vida.
Sylvie, infelizmente escravizada por enterrado vivo, sabia no fundo que era destino para seu treinador morrer, destino para ela ser escravizada e destino para ela tirar a vida de outros pokémons. Muitos alegaram que o destino poderia ser mudado, mas Sylvie desdenhou tal ideia. Aos seus olhos, o destino era um fato absoluto, imutável e inabalável. Ela fechou os olhos, sem vontade de testemunhar mais uma vida perdida em suas mãos espectrais, pois tal era a natureza cruel do destino, uma força além do controle de qualquer ser mortal, mesmo um assombrador fantasmagórico. Parágrafo MAC. Por todos os direitos, os Nidora machos deveriam ser mais comuns do que as fêmeas na natureza. Eles têm uma pele mais afiada, um veneno mais potente e um chifre longo, o que os torna muito mais capazes de se defenderem. Mas o chifre de um Nidora masculino é de 2 gumes, pois é pelas propriedades especiais deste chifre que eles foram caçados até a raridade. Se felizmente não um lugar próximo a Bulbasaur, Lapras e Farfetch'd na lista de Pokémon ameaçados. Quando triturado, o chifre produz um veneno quase insípido que pode nocautear um homem adulto instantaneamente. Este veneno é normalmente usado por sequestradores e estupradores, e existe um lucrativo mercado negro no comércio de chifres de Nidoran. Embora alguns sejam colhidos por cientistas para usos legítimos, como os tranquilizantes Rapidas, a grande maioria é comercializada no mercado negro. Alguns defenderam um programa de marcação de Nidoran para eliminar eficazmente este comércio, mas os seus apelos foram rejeitados com base nas despesas. Em vez disso, a polícia contenta-se com incursões ocasionais e monitorização do habitat que se revelaram ineficazes para impedir a caça furtiva de chifres de Nidoran. Capítulo 205. Mudança de ponto de vista. O topo da Torre Lavender era um lugar desolado, com rajadas de vento frio assobiando pelas rachaduras na pedra. O céu cinzento lá em cima estava baixo, lançando uma palidez sombria sobre tudo. O ar foi preenchido com o som de asas batendo, enquanto um Alter se materializava diante de Scizor e Pikachu. A expressão melancólica de Alter desmentia a maldade em seu coração, enquanto ele liberava uma enorme onda de energia negra em forma de garra em direção a Scizor e Pikachu, que não demonstraram um pingo de medo. À medida que o ataque de Alter se aproximava deles, um Fearu apareceu como se viesse do nada. Suas garras brilhavam com uma luz branca brilhante enquanto cortavam o ar, criando um portal preto delineado em branco. Fearu então mergulhou sua garra no portal antes de lançar o mesmo ataque contra a garra sombria de Alter. As duas energias do tipo escuro colidiram, lutando uma contra a outra com força titânica. Alter ficou surpreso com a aparição repentina de Fearu, mas então notou um traço residual de tipo escuro nas penas de Fearu. Ocorreu a Alter que esses Pokémon estavam usando aquele cristal para se esconder. Apesar de sua natureza cruel, Alter não pôde deixar de sorrir. Talvez esses Pokémon tivessem uma chance de sobreviver. Pikachu fez sinal de positivo para Fearu, que bufou com desdém e virou a cabeça. Não preciso do seu reconhecimento, ele parecia dizer. Pikachu revirou os olhos antes de dar um tapinha na cabeça de Scizor. Está na hora, disse ele. Scizor apertou suas garras antes de afundar nas sombras, em perseguição de seu inimigo. Pikachu fechou os olhos, canalizando energia do tipo Dark em sua mente com uma conspiração Nash. Fearu disparou em direção a Alter com Aerial Wing, mas foi interceptado no meio do caminho por uma mão branca. Os olhos de Fearu brilharam de raiva antes de se lembrar de um movimento que seu treinador o fez treinar. O karatê de mão branca cortou as asas de Fearu, mas Fearu de repente transformou sua asa aérea em um exercício. Girando no meio do voo, Fearu se esquivou do golpe da mão branca e usou o impulso fornecido pelo asa aéreo e pela corrida de perfuração para pousar uma asa de aço extremamente poderosa na mão branca. A asa de aço de Fearu cortou os pedaços de carne unidos por energia fantasmagórica. Fearu resistiu à dor enquanto estendia as asas e voava. A mão branca foi reduzida a uma pilha de pedaços de carne e ossos, unidos por fios de energia fantasmagórica. Fearu sorriu ao ver a mão branca virar-se para ele. A mão branca avançou, mas seu caminho em direção a Fearu foi imediatamente interrompido quando uma linha de nuvens escuras passou por ela. Pica! Pikachu gritou quando a linha de nuvens negras irrompeu em um rugido estrondoso de eletricidade, desintegrando a mão branca do esquecimento. Já foi, falta ele pensou enquanto se virava para Alter lutando contra Scizor. O orbe vital de Alter brilhava enquanto suas garras brilhavam com energia do tipo gelo. Uma camada de gelo cobriu as garras de Scizor, mas Alter percebeu que Scizor não estava com medo. De repente, o corpo de Scizor brilhou com uma aura esotérica antes de ele se teletransportar. Deixado no lugar de Scizor estava Munna, cujo traje consistia em uma pele de pele rosa e um orbe brilhante de energia psíquica. Usando L-Switch, Munna e Scizor trocaram de lugar, enquanto os olhos de Munna brilhavam amarelos. Ondas psíquicas hipnóticas saíram deles, colocando Shin e Alpha Alter em transe. Durma, a voz de Munna sussurrou, enquanto os olhos de Alter reviravam em sua cabeça. Scizor parecia irritado com Pikachu que estava usando suas garras minúsculas para quebrar a camada de gelo. Baque! Balançando sua garra de metal no chão, Scizor quebrou a camada de gelo enquanto olhava para Pikachu como disse. É assim que se faz. Pikachu fez beicinho e desviou o olhar. Eu estava apenas tentando ajudar. Fearu revirou os olhos enquanto olhava para Munna e Alter antes de pensar. É melhor que esse plano funcione ou eu simplesmente deixei aquele meu humano fraco para aquele patético Pidgeot por nada. Os olhos de Munna brilharam vermelhos. O assombrador alfa brilhante e adormecido também brilhou em vermelho quando um fluxo de energia vermelha conectou os dois. Fearu, Pikachu e Scizor deram um passo à frente, pois sabiam que o plano havia funcionado perfeitamente.
Nada poderia estragar este momento. De repente, a Torre Lavender foi preenchida com um estrondo ensurdecedor quando uma aura carmesim explodiu no meio da torre, sacudindo toda a estrutura. Os Pokémon se mantiveram firmes, protegendo Muna enquanto ela usava Druin e Ater em Alter. Scizor, Pikachu e Pidgeot olharam maravilhados enquanto os redemoinhos de aura cobriam toda a Torre Lavender. Mas então, os olhos de Fearu se arregalaram e ele usou a Aerial Ace para voar repentinamente, deixando Pikachu e os outros confusos. Por que ele voou de repente? Pikachu se perguntou em voz alta. Fearu mergulhou na Torre Lavender ao reconhecer aquela aura carmesim. Quando ele foi ferido pelo treinador anterior de Charmeleon, ele sentiu um pico de aura de seu treinador. Pouco antes de descobrir sobre a morte de Hatcat, ele se lembrou novamente de ter sentido aquele pico na aura. Essa aura carmesim era a mesma de seu treinador. O coração de Fearu acelerou quando ele pensou ansiosamente que seu treinador poderia estar em perigo. STTSH. Fearu usou uma broca para romper as janelas da Lavender Tower ao entrar no andar em que Austin estava. O que ele viu realmente o chocou profundamente. Terra dos sonhos do Alter, a névoa agarrava-se às pequenas colinas amareladas como um cobertor macio e etéreo, obscurecendo os arredores com um ambiente misterioso. Muna, com seus olhos rodopiando em azuis e roxos, levantou-se, mas para sua surpresa, ela se viu em um corpo humano. Seu queixo estava aberto enquanto ela examinava sua nova forma, sentindo-se pequena e insignificante neste mundo vasto e surreal. Um suave feixe de luz perfurou a copa das folhas, iluminando o ambiente exuberante com um brilho sutil. O ar estava denso com o doce aroma de mel e chuva, e as mãos transparentes de Muna brilhavam à luz. Ela examinou os arredores, absorvendo a enorme variedade de cores e brilhos que permeavam esse reino fantástico. Enquanto ela caminhava por campos de grama esmagada, o rugido baixo de uma baleia encheu o ar, fazendo Muna pular de surpresa. Para sua surpresa, a enorme criatura nadou alegremente pelo ar, como se estivesse nadando na água. Um grupo de baleias juntou-se a nós, deliciando-se com as grandes bolhas que fluíam pelo ar. Muna acelerou o passo, atravessando campos gramados com orvalhos se formando nas pontas que brilhavam contra a luz do sol que cortava a cobertura de nuvens. Seus dedos roçaram a casca fresca de um salgueiro enquanto ela passava, e ela caminhou por um pequeno campo de flores onde o pequeno Butterfree emergiu de seu sono. A borboleta cobalto chamou sua atenção e ela estendeu a mão, fazendo com que a delicada criatura pousasse suavemente em seu dedo. Lindo, ela respirou espantada, maravilhada com suas cores deslumbrantes. É, não é? Uma voz falou, fazendo Muna pular de surpresa mais uma vez. A borboleta bateu as asas alarmada, alçando o voo em direção às nuvens. Muna virou-se para a fonte da voz, arregalando os olhos de surpresa. Um homem alto e loiro estava diante dela, vestido com um moletom verde-limão e jeans preto, com um pingente de sorriso no cinto e mãos enluvadas. Seus olhos verdes fixaram-se nos dela e ele exibia um sorriso calmo no rosto. Olá, ele sorriu. Pensar que o comedor de sonhos poderia ser usado de uma forma tão criativa. Incrível! Muna deu um passo para trás, inspecionando o estranho com uma mistura de curiosidade e cautela. Assombrado, ela perguntou, reconhecendo o nome de seus sonhos. Gostou da minha forma? Era assim que meu treinador costumava ser, Alter respondeu com um sorriso malicioso. Ele é bonito, respondeu Muna, ao que Alter riu. Tenho certeza de que ele adoraria ouvir tais palavras. Muna se afastou dele, admirando a vista deslumbrante das nuvens e da neblina que cobriam a terra. Ela podia ver um grupo de senhores da guerra daqui, seus foles felizes sacudindo o ar. Os dois estavam em uma colina, o banco acompanhado por 2 cabos de energia. Pequenos pássaros empoleiravam-se nos fios, cantando uns para os outros. O mundo dos sonhos é lindo, disse Alter, mas seu pequeno sorriso desapareceu quando uma réplica da Torre Lavender se formou na frente deles. Eu sei por que você está aqui, continuou Alter, seu tom sério. Se você tivesse me perguntado quando eu não estava sob o feitiço daquela coisa se ela poderia ser derrotada, eu teria rido. Mas agora, depois de passar décadas sob seu comando, encontrei uma maneira. Deixe-me mostrar como você pode derrotar esse monstro de uma vez por todas. Parágrafo MAC. A grande maioria dos Pokémons alados os utiliza para atravessar o ar. Alguns insetos, como Beedrill e Venomoth, têm asas que são usadas principalmente em outros ataques, como Poison Powder, e voam baixo pelas florestas. Apesar de não possuírem o tipo voador, acredita-se que as asas de um Clefable sejam puramente decorativas, não tendo nenhum uso óbvio, mas não é o caso. Na gravidade reduzida da Lua e na atmosfera superior, Clefable voa nas costas de suas minúsculas asas. Simplesmente a gravidade da Terra é forte demais para permitir que voem. No entanto, eles continuam sendo Pokémons estranhos em Terra e continuam buscando um caminho de volta às estrelas. Para este fim, o Clefable convidou Zubat para compartilhar suas cavernas sob o Monte Moon, na esperança de evoluí-las e usá-las como montarias. Infelizmente para os Clefable, poucos Zubat evoluíram em condições de vida tão restritas, e aqueles que o fizeram levaram os Zubat a se voltarem contra seus anfitriões. Em uma guerra feroz quase invisível ao homem, os Zubat mataram todos os Clefable e a maior parte dos Clefairy e tomaram as cavernas para si. Disse que algumas cavernas permaneceram propriedade dos Clefable, sua entrada barrada tanto para humanos quanto para Zubat, e que somente na noite de lua cheia os Clefairy e Clefable emergem para orar por uma nave espacial que os leve de volta para casa. Capítulo 206. Mudança de ponto de vista. O coração de Fearu acelerou quando ele pensou ansiosamente que seu treinador poderia estar em perigo. STTSH. Fearu usou uma broca para romper as janelas da Lavender Tower ao entrar no andar em que Austin estava. O que ele viu realmente o chocou profundamente. Alguns minutos antes, as mãos de enterrado vivo cerraram-se com mais força sob os olhos chocados de Marowak, Butterfree e Austin. A Pokébola explodiu. Não! Austin gritou quando algo estalou em sua cabeça.
Bum! O corpo apodrecido de enterrado vivo foi arremessado e ondas de aura escaparam do corpo de Austin. Marowak usou seu osso para evitar ser jogado para trás, ao contrário do pobre Butterfrey que bateu nas paredes. Livre, Butterfrey grunhiu ao ver seu treinador correr para frente e bater com o punho no rosto de enterrado vivo. Enterrado vivo voltou-se para Austin, que estava cego pela raiva. Butterfrey sentiu uma aura fantasmagórica se acumular nas mãos de enterrado vivo enquanto ele usava para abrir uma das pokébolas de Austin antes de gritar. Livre! Bulbasaur apareceu ao lado de Austin e imediatamente lançou uma bola de energia nas mãos de enterrado vivo sob o grito de Butterfrey. SSSS! A bola de energia de Bulbasaur colidiu com a energia fantasmagórica de enterrado vivo. Usando esta oportunidade de fração de segundo, o osso de Marowak é estendido enquanto uma aura azul se transforma em construções ósseas. Marowak então usou o arremesso como energia do tipo escuro envolvendo seu osso. Marowak olhou para enterrado vivo com ódio enquanto ela jogava o osso em sua cabeça. Uau! O osso de Marowak quebrou a mandíbula de enterrado vivo. Austin aproveitou a oportunidade para desferir um soco Overa enquanto torcia os quadris enquanto executava um soco semicircular e vertical lançado diretamente no rosto de enterrado vivo. Enterrado vivo ficou desorientado quando caiu no chão. Seu rosto se virou para ver Marowak atacando com uma pancada na cabeça. Porra! Enterrado vivo não pôde deixar de amaldiçoar quando o ataque de Marowak transformou o cadáver apodrecido de Butch em uma pasta sufocada na parede. Marowak! Marowak gritou quando o último ataque foi de uma mãe por seu filho perdido. Austin não conseguia nem sentir simpatia por enterrado vivo, pois estava muito enojado e furioso com suas ações. Fearo atravessou as janelas parecendo chocado com a cena antes de correr para seu treinador. Austin sorriu ao ver a expressão de preocupação nos olhos de Fearo. Ainda não acabou. Ao ouvir o comando telepático de Munna, o olhar de Austin endureceu antes que um dos pokémons em seu cinto fosse subitamente envolvido por uma aura esverdeada antes de ser substituído pelo dispositivo de cristal escuro. Austin recebeu muitas informações telepaticamente de Munna enquanto olhava para Fearo. Acho que você pode nos dar uma carona. Assustador. Fearo grasnou e estufou o peito. Quem mais vai te dar uma carona? Austin subiu em Fearo enquanto retornava para Butterfrey e Bulbasaur. Leve-me ao fundo da Torre Lavender. Fé. Marowak olhou para Austin enquanto ele deixava Fearo. Ela sabia que era parcialmente culpa dele que seu precioso filho tivesse morrido, mas ela não podia culpá-lo. Ele não sabia que o filho dela morreria nas mãos daquela coisa. Ele até tentou salvá-los. Marowak fechou os olhos enquanto enviava uma oração a Arceus para manter o humano seguro. Os fragmentos destruídos do Pokémon de Cubone espalhados pelo chão de repente se quebraram em pedaços de poeira brilhante. Senhorita Marowak, sei que não é hora de perguntar isso, mas você pode nos ajudar? Torre Lavanda, sala selada. A mão branca decepada estava coberta por uma aura fantasmagórica enquanto intrincados símbolos rúnicos esculpidos na mão brilhavam em uma luz púrpura. Os talismãs circundantes começaram a ser envolvidos por outra chama mundana. Bum! A porta da sala selada foi repentinamente aberta quando um Vortortre giratório fez sua entrada com um toque. Vortortre disparou uma pistola de água contra a chama do outro mundo, mas a água não teve nenhum tipo de efeito sobre ela. Uma pata rosa estendida do buraco na porta enquanto Clefairy usava a gravidade para separar as chamas sobrenaturais dos talismãs. Vortortre fez um sinal de positivo com o polegar para Clefairy, que ele respondeu com um sinal de positivo duplo. Austin rastejou ao longo de Bulbasaur e parou enquanto olhava para a mão branca decepada segurando a antiga Pokébola e as estátuas distorcidas dos três males. Repugnante. Austin engoliu em seco antes de respirar algumas vezes enquanto avançava. Clefairy, Vortortre e Bulbasaur ficaram de guarda sobre Austin, que puxou uma faca para espetar seu dedo, fazendo com que o sangue escorresse. A aura de enterrado vivo aumentou quando ele sentiu o que Austin estava fazendo. Enquanto isso, Austin desenhou o símbolo Tetanigrum na mão decepada enquanto pensava. Vou lavar esta mão 100 vezes depois disso. De repente, o Tetanigrum de Austin brilhou com uma aura carmesim que pareceu fazer com que os outros símbolos rúnicos intrincados na mão esculpida diminuíssem antes que o brilho desaparecesse completamente. Grito. O grito de enterrado vivo soou dos arredores enquanto Fearo, que usou a perseguição para se esconder na sombra de Austin, disparou usando uma asa aérea. A asa de Fearo cortou o pulso da mão decepada antes que a energia fantasmagórica se transformasse em realidade. O rosto de enterrado vivo se manifestou em realidade assustando Austin e seu Pokémon. Enterrado vivo gritou com sua voz distorcida enquanto Austin usava toda a coragem para pegar a mão decepada que caía. Munna, quando o talismã chegará? Está a caminho. Se apresse. Austin pensou enquanto lutava para fugir da cabeça astral de enterrado vivo. Clefairy, Bulbasaur, Vortortre e Fearo lançaram seus ataques mais fortes em enterrado vivo, cujos olhos brilharam em resposta antes que ondas de energia fantasmagórica envolvessem tudo ao seu redor. Seus ataques desapareceram como névoa quando Bulbasaur, Vortortre, Clefairy e Fearo foram derrubados no chão. Eles tentaram se defender e defender seu treinador, mas a aura de enterrado vivo era demais. Clefairy olhou para enterrado vivo se aproximando cada vez mais de seu treinador que tentava correr e se esconder usando o dispositivo de cristal escuro, mas eles estavam em seu domínio, não havia lugar para se esconder. Parágrafo MAC. No momento não existem de fato nenhum Nidoking selvagem. Isso não quer dizer que eles nunca apareçam na natureza. Acontece simplesmente que a expectativa de vida média de um Nidoking selvagem é de cerca de 1 ano antes de ser morto em batalha.
É uma coisa boa para todos nós que eles o sejam. Nidoking é um grande saqueador, um grande bárbaro, um suspiro desesperado e bem-sucedido de Pokémon selvagem que resiste à marcha da civilização humana. Quando uma pedra cai da lua até a terra e um Nidorino selvagem a encontra, eles caminham pela grama alta noite atraindo seguidores pelo simples fato de existirem. Depois de evoluir de Nidorino, Nidoking torna-se rei no antigo sentido do termo, não apenas por nascimento, mas também por valor, conquistando a estima de seus súditos para que possam liderá-los na guerra e aumentando seu exército a cada vitória. Quando um humano tropeça nele e escapa com vida, ou quando alguém reúne uma força Pokémon suficiente, eles lideram exércitos para atacar cidades próximas. Quando eles chegam a um deles, Nidoking destrói pessoalmente edifícios usando Airquack e ordena que suas tropas matem todos os humanos que encontrarem. Alguns destes ataques entraram nos livros de história, normalmente como um dos desafios mais terríveis que uma cidade ou nação enfrentou, do tipo que faz os homens prometerem lealdade aos seus antigos inimigos numa esperança desesperada de sobrevivência. Outros só entram no registro arqueológico, desde que os Pokémons tenham se tornado pacíficos o suficiente com o tempo para que os arqueólogos possam encontrá-los. Nem todas as regiões selvagens sempre foram assim. Capítulo 207. Mudança de ponto de vista. Vortortli, Bulbasaur, Fearu e Clefairy tentaram se defender e defender seu treinador, mas a aura de enterrado vivo era demais. Clefairy olhou para enterrado vivo se aproximando cada vez mais de seu treinador que tentava correr e se esconder usando o dispositivo de cristal escuro, mas eles estavam em seu domínio, não havia lugar para se esconder. Enterrado vivo estava a poucos metros de Austin, que de repente sorriu antes de levantar a mão revelando uma Pokébola. Pulso de dragão. Austin disse enquanto a Pokébola abria rapidamente revelando Charmeleon que tinha uma expressão de fúria absoluta enquanto olhava para a condição de seu treinador. Charmeleon abriu sua boca quando uma onda gigante de energia dracônica colidiu contra a energia fantasmagórica de enterrado vivo. Clefairy cerrou os dentes enquanto fechava os olhos. Muna, envie para mim. Isso? Clefairy descobriu que um dos talismãs ao lado de sua mão foi substituído pela Pedra da Lua. Colocando a mão na Pedra da Lua, Clefairy escolheu voluntariamente absorver a energia selada dentro do cristal. Quando o pulso do dragão de Charmeleon colidiu com a energia fantasmagórica de enterrado vivo, uma luz irrompeu na escuridão enquanto o corpo de Clefairy era engolfado por uma luz brilhante. A sala escura se iluminou como um Pokémon alto e rosa com um corpo vagamente em forma de estrela. Tinha orelhas longas e pontudas com pontas marrom escuras e olhos pretos ovais com rugas em ambos os lados. Uma mecha de pelo enrolada pende sobre sua testa, assim como sua cauda longa e bem enrolada. Nas costas há um par de asas rosa escuro. Cada asa tem 3 pontas. Suas mãos tinham 3 dedos cada, e seus pés tinham 2 dedos com garras e solas rosa escuro. Clefável! Clefable gritou enquanto estendia a mão. A energia fantasmagórica circundante foi instantaneamente suprimida pela gravidade de Clefable. Enterrado vivo gritou de raiva quando a energia fantasmagórica começou a se tornar mais volátil. Austin de repente sentiu uma de suas Pokébolas desaparecer ao ser substituída por um talismã estranho. Anexe-o à Pokébola. O grito mental de Muna tirou Austin de seu torpor enquanto ele ignorava o cheiro pútrido de sangue nos estranhos talismãs negros. Era como se ele estivesse tocando uma pele de pele. Ignorando seus pensamentos estranhos, Austin prendeu o talismã preto à antiga Pokébola segurada pela mão decepada. O talismã negro começou a fluir com uma bela aura azul enquanto a energia fantasmagórica circundante começou a diminuir. Ele não. Enterrado vivo rugiu de dor ao sentir todo o seu corpo queimando. O que está acontecendo? Enterrado vivo olhou em volta enquanto sua energia fantasmagórica se dissipava rapidamente. O que você fez? Enterrado vivo avançou em direção a Austin, mas o Mons Blast de Clefable desviou seu caminho em direção à parede. Bum! Enterrado vivo rugiu enquanto todo seu rosto fantasmagórico se iluminava em chamas da escuridão, como se o abismo o estivesse absorvendo. Enterrado vivo estendeu a mão para Austin. Você causou isso, seu bastardo. Enterrado vivo apertou a mão enquanto toda a sua alma era engolfada pelas chamas das trevas. Se eu cair, levarei você comigo. As runas na mão decepada brilharam quando Austin jogou a coisa fora. Charmeleon lançou uma chama na mão decepada, mas para Austin foi diferente. A mão decepada quebrou como vidro antes que gavinhas de energia disparassem e o engolissem. Quequec, se você acha que pode escapar de mim tão facilmente, então pense novamente, garoto. Arg, poupe-me desses diálogos de vilões. Hehehe, vamos ver se você consegue brincar depois de experimentar o inferno. O abismo circundante começou a quebrar como vidro enquanto mãos fantasmagóricas se estendiam no vazio. Os pedaços despedaçados da realidade, em vez de cair no vazio, os cacos ficaram suspensos no ar. Como se fossem movidas por uma mão invisível, as peças começaram a empilhar-se umas sobre as outras em colunas. As peças se alinharam perfeitamente quando empilhadas na ordem correta. As duas torres começaram a inclinar-se e encontrarão-se no meio, formando um enorme arco de pedra. As rochas brilhavam e pulsavam e as rachaduras entre elas diminuíam até se tornarem uma única seção de pedra intacta. O som de pedra batendo contra pedra encheu o ar. Desta vez foi o chão tremendo. Austin não pôde deixar de sentir suas pernas cederem ao ver aquilo, algo além de sua compreensão. Enterrado vivo apareceu na forma de Kunieko Yuyama, mas metade de seu rosto estava coberto de olhos. As palavras não conseguiam sair da boca de Austin porque ele estava em estado de choque.
Como é que algo assim existe? Enterrado Vivo disse, Volo sempre quis entender Deus, mas ao contrário daquele perdedor, fui capaz de entender Deus a tal ponto que me tornei um. A insanidade exalava da voz de Enterrado Vivo que parecia mudar a cada poucos segundos de jovem para velho, de homem para mulher. Por que você não se junta a mim? Enterrado Vivo sorriu quando seus globos oculares começaram a fluir e se prenderam ao vazio ao seu redor. Austin tentou fugir, mas o que ele poderia fazer contra algo assim? Os globos oculares se abriram, fazendo com que gavinhas em forma de mãos se estendessem enquanto seguravam Austin em suas mãos. O abismo vazou daqueles globos oculares enquanto o corpo estava coberto por um véu de escuridão com Austin permanecendo enquanto ele era segurado pelas mãos sobrenaturais do abismo. Ai! Austin gritou enquanto a energia invadia sua mente. Austin estava começando a quebrar quando Enterrado Vivo mostrou à sua mente mortal a verdadeira forma do Deus banido do reino da distorção. Enterrado Vivo sorriu ao ouvir a sinfonia de suor dos gritos de Austin. Ai! 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 Qual é a sensação de saber disso, de olhar para a verdadeira forma do governante do abismo? Diga-me como você se sente olhando para a verdadeira forma de Deus. Parágrafo MAC. Foi dito que tocar a cauda de Ninetales provocará uma maldição que dura 1000 anos. Os fãs do Cherry Grove Electabuzz ficam entusiasmados ao saber que este durou apenas 86. Cherry Grove dominou o mundo do beisebol na virada do século passado, vencendo campeonato após campeonato até um jogo com o agora dominante Goldenrod Giants, então chamado de Ninetales. O Electabuzz venceu o último jogo da série do campeonato por uma única corrida em um jogo que viu guerras de bolas de feijão e brigas de limpeza de bancos. O Electabuzz estava jogando em Goldenrod e os jogadores estavam mais do que dispostos a esfregar seu sucesso na cara do time da casa. Uma comemoração do campeonato se transformou em um tumulto no qual até os mascotes, Pokémon vivos da época se envolveram. Terminou com o Electabuzz agarrando o Ninetales e enviando um poderoso choque elétrico por sua cauda, enviando-o para a ala de emergência do centro Pokémon. Teria sua vingança. O dono do Electabuzz logo enfrentou problemas financeiros e foi forçado a vender as estrelas do time. Eles se recuperariam com o tempo, chegando a perder o campeonato Johto nas finais a cada 3 anos, quase sempre no último jogo possível. Os fãs de Cherry Grove tornaram-se conhecidos por sua lealdade, acompanhando seu time através de perdas dolorosas após perdas dolorosas, chegando ao ponto de contratar uma série de exorcistas sem sucesso. Os torcedores do Ninetales estavam dispostos a insultar seus rivais caídos, mas com o tempo ficaram tão horrorizados com a má sorte do adversário que mudaram o nome do time. E então, no ano passado, em um home run, o Electabuzz de alguma forma liderou o mundo do beisebol mais uma vez. Comparados com a maioria das vítimas de Ninetales, os fãs de Cherry Grove escaparam com incrível facilidade. Capítulo 208. O sorriso torcido de Enterrado Vivo se estendeu por seu rosto enquanto ele se deleitava com a doce melodia dos gritos de Austin. Os gritos penetrantes ecoaram pelo vazio, preenchendo-o com uma atmosfera arrepiante. Ai, 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 ai. Qual é a sensação de saber disso, de olhar para a verdadeira forma do governante do abismo? Diga-me como você se sente olhando para a verdadeira forma de Deus. A voz de Enterrado Vivo ecoou pelo espaço vazio, suas palavras cheias de malícia e alegria. A mente de Austin estava sendo dilacerada, seus gritos agora eram um silêncio ensurdecedor enquanto ele lutava para compreender a visão diante dele. Aquela monstruosidade horrível era realmente um deus? Estava além de qualquer compreensão, e Austin sentiu sua mente se despedaçar em 1 milhão de pedaços. O sorriso de Enterrado Vivo desapareceu lentamente enquanto ele observava a força vital de Austin diminuir. Esta é a consequência de suas ações, garoto, ele murmurou, sua voz quase inaudível em meio ao silêncio. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um raio de aura surgiu do peito de Austin, a asa lunar emergindo de dentro dele. Sua poderosa aura transformou o vazio em um paraíso de beleza, com nuvens gasosas roxas rosa, azuis e amarelas se espalhando por toda parte. A sinfonia dos sonhos começou a tocar, e Enterrado Vivo pôde sentir o poder da asa lunar dominando-o. Ele tentou resistir, mas o que um mero mortal poderia fazer contra um fragmento da rainha dos sonhos, Cresselia? Os arredores de Enterrado Vivo começaram a deformar-se e a distorcer-se à medida que a aura da asa lunar o engolfou, arrancando seu próprio ser da própria realidade. Os olhos de Austin se abriram por um momento e ele viu a bela aura da asa lunar ao seu redor. Ele ficou maravilhado com a beleza serena das nuvens e a sinfonia de sonhos tocando ao fundo. Onde estou? Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. O caloroso abraço da asa lunar o envolveu e ele sentiu uma sensação de conforto e segurança que nunca havia experimentado antes. Ele fechou os olhos, permitindo-se sucumbir ao sono feliz que se apoderou dele. Enquanto Austin caía no sono, os gritos de Enterrado Vivo ecoavam à distância, seus gritos de angústia e terror agora abafados pelo vazio. A sinfonia dos sonhos continuou a tocar, sua melodia hipnótica guiando Austin para um sono tranquilo. Torre Lavanda? Austin de repente abriu os olhos quando se viu deitado no chão frio e duro. Havia um cheiro pútrido ao seu redor. Seu corpo estava queimando. Austin tentou se levantar, mas uma dor repentina e aguda o fez parar. Lentamente, Austin rastejou até uma lápide e sentou-se. Inspire, expire. Austin olhou para a asa lunar que parecia ter perdido o brilho. Austin fechou os olhos porque não queria pensar naquela experiência. Mesmo que a memória tivesse desaparecido, ele ainda tinha uma vaga sensação sobre o que aconteceu com ele e não queria se lembrar daquele momento mórbido. A mão de Austin roçou em algo fazendo com que ele abrisse os olhos ao encontrar uma caixa branca. Curiosamente, Austin atendeu. A tampa se abriu revelando uma fileira de cigarros. Talvez tenha caído do bolso de um dos membros da equipe Rocket. Austin pensou quando acidentalmente um dos cigarros caiu no chão e se acendeu. Austin disse, o que? Enquanto ele pegava o cigarro aceso. Como ele acendeu sozinho?
Austin se perguntou antes de olhar para a caixa branca que tinha uma estrutura azul em forma de bobina na parte inferior. Austin balançou a cabeça antes de colocar a caixa no chão. Grady e Brad entraram na sala porque queriam dar a Agatha alguns momentos para si mesma. A maldição da família Ainsworth acabou? Aquele ser maligno finalmente desapareceu sem que sua amiga sacrificasse sua vida por essa causa. Brad e Grady pararam de repente enquanto olhavam para o chão da Torre Lavender, lápides quebradas e cadáveres apodrecidos de homens e pokémons espalhados por todo o chão. Entre tudo isso, Austin foi visto pelas irmãs gêmeas deitado contra uma lápide com um cigarro na boca. Austin cuspiu o cigarro antes de ter um ataque de tosse. O suor de Brad e Grady caiu com as ações do garoto que pegou o cigarro novamente. Era como se ele estivesse usando o cigarro e o gosto horrível da nicotina para esquecer, mesmo que por alguns segundos, o inferno em que estava e o inferno que havia experimentado. Enquanto isso, o olhar de Austin estava fixo em uma direção específica. Brad e Grady caminharam em direção ao atordoado Austin antes de tirar o cigarro da boca. Você é muito jovem para fazer isso. Austin ergueu a sobrancelha antes de revirar os olhos, o que fez Brad e Grady olharem para ele. Sim, sim, sim. Austin olhou para os gêmeos idosos antes de perguntar. Você conseguiu ajuda? Brad e Grady estremeceram com o tom de Austin antes de Brad assentir, fazendo Austin suspirar. Parece que eles perderam a festa. As palavras de Austin fizeram com que os gêmeos idosos ficassem cheios de culpa ao olharem para sua condição. Sua mão parecia quebrada, eles podiam ver sangue seco grudado na maior parte de suas roupas. Pequenas feridas cobriam seu corpo. Brad e Grady ficaram envergonhados por colocar alguém tão jovem em tal perigo. Austin suspirou antes de perguntar, onde estão meus pokémons? Grady e Brad responderam ao mesmo tempo. Eles estão vasculhando a cidade de Lavanda em busca de qualquer tipo de remédio que achamos que seja para você. Seu tesouro invadiu algumas casas. Terei que pagar por alguma das coisas que eles destruíram? Achamos que não. Ótimo, Austin disse enquanto pegava o cigarro, o que fez Brad e Grady franzirem a testa. Vortortle, Pidgeot, Butterfree, Ninjas e Crab estavam olhando para Clefable com um brilho nos olhos. Clefable riu silenciosamente de constrangimento pela atenção que estava recebendo. Fearo espiou Clefable antes de virar a cabeça. Por que não fui tão bem recebido quando evoluí? Oh, quem se importa, eu preciso da atenção deles. Pikachu, Bulbasaur e Charmeleon estavam olhando para seu treinador adormecido com preocupação nos olhos. Austin grunhiu antes de abrir os olhos. Onde estou? Este pensamento foi respondido por Pikachu, Charmeleon e Bulbasaur abordando-o em um abraço coletivo. Pica, pica, pi. Bulbasaur. Char. Austin riu, mas havia uma pitada de decepção em seu tom. Gente, estou bem, mas vocês podem sair de cima de mim? Pikachu e os outros riram timidamente antes de descer enquanto Austin olhava para a asa lunar que havia perdido o brilho anterior, e pensar que eu contemplaria a verdadeira forma de Giratina. Isso significava que os outros lendários também tinham formas verdadeiras? Austin ignorou seus pensamentos enquanto esfregava a asa lunar. Tenho que agradecer a Cynthia por me dar isto. Senão, eu teria me tornado um vegetal com morte cerebral. Austin estremeceu com o pensamento ao ouvir o grasnado de Fearo antes de erguer os olhos enquanto todos os seus pokémons atacavam ele. Gente! Enquanto Austin estava sendo perseguido por seu pokémon, sua Pokédex apitou quando o professor Oak o chamou. A aura fantasmagórica ao redor de Lavender Town estava se dissipando lentamente enquanto um Mega Gengar destruía a sala selada de enterrado vivo. O cajado de Agatha atravessa o crânio de uma estátua. Pelo menos posso ficar tranquilo sabendo que aquele monstro se foi. Austin saiu da sala com Pikachu no ombro e respirou fundo quando Marowak apareceu na sua frente. Marowak tinha uma expressão melancólica nos olhos enquanto entregava a ele uma linda flor que parecia um cruzamento entre um crisântemo e uma flor de lírio-aranha. Austin se lembrou do que a garota do teletransportador lhe disse ao lhe dar a mesma flor. Eu sinto muito pela sua perda. Não tem problema. Mas por que estão me dando esta flor? Essas flores são conhecidas como flores da morte e do renascimento. É uma tradição em Kanto dar esta flor aos enlutados. Há um velho ditado por trás dessas flores. Na vida, na morte e no renascimento estarei em paz, então não chore por minha partida. Austin sentiu lágrimas brotando em seus olhos enquanto pegava uma Pokébola e a abria, revelando um Cubone choroso que correu até sua mãe para abraçá-la. Parecia que as ações de enterrado vivo eram apenas uma ilusão, já que a Pokéball de Cubone foi transportada para o laboratório de Oak. Enquanto isso, Marowak ficou em estado de choque ao sentir o abraço de seu precioso filho. Marowak tentou permanecer forte, mas as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ela retribuía o abraço do filho. Pikachu pulou dos ombros de seu treinador enquanto olhava para a dupla mãe e filho chorando enquanto se abraçavam enquanto um pensamento enchia sua cabeça. Quando saí, mamãe e irmã choraram. Os olhos de Pikachu se fecharam com esse pensamento sombrio, enquanto Austin e sua equipe se reuniam para colocar Haticat para descansar. Marowak, com sua clava de osso na mão, estava ocupado cavando um buraco para o caixão. O som da terra sendo deslocada pelo clube ecoou pela tranquilidade do campo. Cada membro da equipe permaneceu sombriamente ao redor do túmulo, suas roupas refletindo a seriedade da ocasião. Austin usava um terno preto, os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Pikachu estava ao lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, o pelo levemente arrepiado pela brisa. Quando o caixão foi baixado ao chão, o som das cordas rangendo e gemendo encheu o ar. Todos seguraram o caixão enquanto o baixavam lentamente para a terra. O som da terra batendo no caixão ecoou pela clareira enquanto cada membro da equipe se revezava pegando a terra com as próprias mãos e despejando-a sobre o caixão. A última pessoa a derramar terra foi o próprio Austin, tentando conter as lágrimas enquanto colocava o último punhado de terra no caixão.
Sua frente forte desmoronou quando ele caiu de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada gota de lágrima atingiu o caixão com um pequeno som de tamborilar. Pikachu, tentando oferecer conforto, deu um tapinha gentil na perna de Austin. O som de suas pequenas garras batendo no chão quebrou o silêncio. O resto da equipe recuou, contendo as lágrimas. Cada um se lembrou de Haticat à sua maneira. Para alguns, ela era uma mera conhecida. Para outros, ela era uma amiga. Para Austin, ela era uma irmã, uma parceira e uma companheira leal que sacrificou sua vida para salvar sua família. Austin deu um tapinha no túmulo, a mão trêmula segurando um cigarro aceso. O som de sua respiração, difícil e irregular, misturava-se ao som do fogo. Ele olhou para a lápide com os olhos vermelhos, as letras gravadas na pedra refletindo a luz fraca. Aqui está Haticat, disse ele, com a voz embargada de emoção. Uma amiga, uma irmã, uma parceira. Morre para salvar sua família. Fará sua falta. Parágrafo Mac. O interior de um Jigglypuff, como de uma estrela gigante vermelha, está cheio de hélio. Não se sabe como um Pokémon passou a ter essa composição incomum, a maioria é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas sua capacidade de evoluir com uma pedra da Lua sugere uma origem extraterrestre. Embora sejam capazes de andar em terra, também é comum ver um Jigglypuff vagando sem rumo pelos céus. Foi esta propriedade que inspirou a invenção do balão. Os primeiros balões não eram feitos de borracha, mas eram Jigglypuff com cordas amarradas, que flutuavam a 10 metros de altura para observação e diversão das crianças. Os Jigglypuff muitas vezes não gostavam de serem usados dessa maneira e depois de muitos incidentes com marcadores no rosto, balões feitos de materiais não vivos se tornaram populares. Este uso do Jigglypuff ainda é lembrado por sua capacidade de inflar e transportar um piloto por curtos períodos. Ocasionalmente, eles são controlados por um pequeno Pokémon do tipo fogo, mantido abaixo dele pelo treinador, de forma semelhante a um balão de ar quente. Eles não são usados para voos intermunicipais, pois se movem lentamente e não podem permanecer no ar por mais de algumas horas. No entanto, ao escapar de uma montanha ou de um prédio alto, Jigglypuff é extremamente valioso para treinadores que não possuem nenhum grande Pokémon do tipo voador em sua equipe. Capítulo 209. Cidade de Airtome Sino. A arena inteira parecia inundada de lanternas ao redor. A grande arena ostentava um campo de grama bermuda, cobrindo uma área de 2.000 metros quadrados, com uma galeria com capacidade para 2.000 pessoas. Pelo que parecia, o local estava lotado de espectadores, que apesar de não conseguindo assentos, escolhidos para ficarem encostados nos arcos, apenas para ter a chance de assistir ao grande evento que seria a partida que se aproximava. A última tentativa de derrotar a atual campeã de Sino e perder seu status de campeã. Tudo bem, fãs de batalha. Chegou a hora. O MC gritou no megafone, sua voz quase rouca com os comentários constantes nos últimos dias. A batalha que todos esperávamos finalmente chegou. No lado vermelho, temos a atual campeã Cynthia, que defenderá seu status de campeã de Sino. Será que ela será capaz de manter seu domínio? Ou será que Lucian, Mestre Psíquico e Elite Four reivindicam o trono para si? Cynthia estava com suas impecáveis vestes pretas, olhando calmamente para a figura de Lucian, o novo vencedor entre a Elite Four e os treinadores concorrentes ao longo da série de eventos que aconteceram nos últimos meses, e finalmente estava lá, para desafiar o campeão. Ela mesma. Caso Lucian conseguisse derrotá-la, seu status de campeã seria provocado e ela permaneceria como treinadora de nível elite. No entanto, se ela conseguisse defendê-lo contra Lucian e sua equipe de médios, sua posição como campeã seria solidificada por um ano, e mais importante, a Elite 4 e o Esquadrão Ace a aceitariam legitimamente como sua nova líder. E entre ela e esse resultado houve uma única partida. Uma batalha 3 contra 3 entre ela e Lucian. E vou calar todas as bocas e provar meu valor. Ela lançou um olhar casual para o nível superior da galeria. Mesmo daquela distância, ela podia ver vários membros da elite de outras regiões parados além da parede de vidro, olhando para o campo de batalha abaixo deles. Ela sabia com certeza que Lance e Steven de Canto Wallace, o campeão de Owen, Lorelei, Canto Elite Four e Dianta, a campeã de Kalos estavam presentes lá, para citar alguns. Todos eles estavam ali, alguns com segundas intenções em mente, alguns para apoio e alguns como Steven por puro entretenimento. E o desafiante Lucian da Elite 4 escolherá primeiro. O MC anunciou. Esta será uma batalha de 3 contra 3, sem transferências, sem substituições. Lucian, um homem de cabelos ruivos, óculos escuros combinando, vestindo vestes extravagantes e um sorriso meio arrogante no rosto, ergueu sua primeira outra bola antes de segurá-la na direção de Cynthia. Bronzong, eu escolho você. Por que não estou surpreso? Cynthia falou lentamente. Aquele Bronzong em questão era o Pokémon característico de Lucian, muito parecido com o que Garchomp era para si mesma. Durante 90% de suas batalhas formais, Lucian sempre permitiu que Bronzong lidasse com seus oponentes. O tipo aço psíquico era seu varredor, seu ataque na linha de frente, um Pokémon poderoso o suficiente para causar danos esmagadores à maioria dos oponentes na linha. Na verdade, foi uma rara ocasião em que Bronzong sofreu danos significativos, ou pior, desmaiou no meio da batalha, apenas para ser substituído pelo próximo na fila. Se não fosse por sua batalha contra Flint, eu teria pensado que Bronzong era o mais poderoso. Você está pronta para realmente enfrentar a ira de uma Elite Four garota? Lucian zombou. Cynthia revirou os olhos. O mestre psíquico tinha esquecido que para se tornar um campeão em primeiro lugar, era preciso derrotar todos os Elite Four e depois o campeão em título. Então, novamente, isso foi há mais de 4 meses, e Lucian provavelmente teria alguns novos ases na manga. Ela levantou sua Pokébola. Eu escolho você, Garchomp. Com um rugido devastador, Garchomp bateu os pés no chão, materializando-se na outra bola em que estava preso, e Cynthia escolheu seu Garchomp para lutar contra Lucian e seu Bronzong. Quem vencerá?
O MC continuou. Bronzong tem uma dupla vantagem contra o seu Garchomp. Esta é a sua magnanimidade ou você já aceitou a derrota? Não, acabei de decidir que mesmo contra a maré, meu Pokémon pode limpar o chão com o seu. Cynthia pensou, mas não disse. Lucian tinha sido, não que ela precisasse de qualquer lembrete, um dos mais veementes em oposição ao seu status como campeã depois de ter derrotado o campeão anterior. Irônico considerando que Lucian tinha sido a elite que ela derrotou mais profundamente durante seu trabalho no circuito elite. Que comece a batalha. O árbitro anunciou de sua posição segura. Afinal, só um idiota preferiria ficar no meio de uma batalha travada entre duas monstruosidades. E considerando que as batalhas Pokémon eram ambas de nível elite, monstruosidade, era uma forma de defini-las. Que comece a batalha. O árbitro anunciou de sua posição segura. Afinal, só um idiota preferiria ficar no meio de uma batalha travada entre duas monstruosidades. E considerando que as batalhas Pokémon eram ambas de nível elite, monstruosidade, era uma forma de defini-las. Lucian ergueu o braço direito. Canhão Flash. Bronzong levantou-se antes de revelar seu fundo oco, que parecia ficar saturado com uma luz branca e ofuscante, antes de impulsionar a energia para fora como um feixe concentrado e amplo em direção ao dragão. As expressões de Cynthia não traíram seus pensamentos íntimos. Voe e use um lança-chamas. Garchomp rugiu antes de saltar do chão e enviar chamas torrenciais em direção a Bronzong. O poderoso Flash Cannon errou o alvo ao passar por baixo em direção à periferia. Luciano sorriu. Mudar. Bronzong soltou um ruído mecânico, enquanto uma aura azulada delineava o poderoso ataque do tipo aço, literalmente desviando de seu caminho, aumentando-o a velocidades inacreditáveis, enquanto disparava em direção ao dragão. Enquanto isso, Bronzong simplesmente se teletransportou de sua localização, evitando o ataque do lança-chamas por uma distância significativa. Garchomp saltou para a direita e o canhão de flecha o seguiu, fazendo o dragão saltar e voar por toda a arena, com o poderoso ataque do tipo aço logo atrás dele. Parece que Bronzong fez Garchomp dançar conforme sua música. O MC continuou. Cynthia arqueou uma sobrancelha. Parecia que essa realocação havia bloqueado o ataque do canhão instantâneo em Garchomp. Garchomp, mostre a Bronzong como é a super velocidade. E Garchomp desapareceu. E parece que Garchomp de alguma forma se teletransportou. Isso é possível? O MC não perguntou a ninguém em particular. Até mesmo o ataque realocado foi muito sobrecarregado e caiu. Não é possível, Lucian murmurou baixinho. Então onde está? Quase como se respondesse à sua pergunta, várias versões ilusórias de Garchomp apareceram por toda a arena, todas cercando Bronzong, as protuberâncias em forma de foice em seus braços brilhando com poder dracônico. Desde o dragão, Luciano comandou. E realoque o raio confuso. Ele sorriu mentalmente. Bronzong era notoriamente mecânico em suas negociações. Assim como um supercomputador, eles seguiram cada comando até o TEI e o executaram sem uma porcentagem de erro inferior a 3 casas decimais. Então, obviamente, Lucian ficou completamente louco quando viu Bronzong formar um poderoso ataque de raios confusos, antes de dispersá-lo em 12 fragmentos separados, disparando-os sucessivamente. Por que você fez isso? Bronzong disparou contra o dragão como o mestre ordenou. Veio a voz mecânica em sua mente. O que? Checkmate. Parágrafo MAC. Praticamente todos os Pokémon fantasmas assumem uma aparência diferente de sua forma viva, suficientemente distinta para que poucos possam dizer que tipo de Pokémon eles eram em vida. Mesmo naqueles que são conhecidos por estarem ligados a uma espécie viva, como Gengar e Clefable, não há como confundir os vivos com os mortos. Este não é o caso do Vulpix. Um Vulpix treinado é um Pokémon do tipo fogo, sem poderes ou técnicas fantasmagóricas, exceto o Will-O-Vis. Isso ocorre porque esses são os únicos fracos o suficiente para serem capturados na natureza e porque Vulpix vive mais tempo do que seus treinadores em cativeiro. Uma chama queima dentro do corpo de cada Vulpix vivo, que atua como a força vital do Pokémon, quando queima ou é encharcado por água ou ferimentos. O Vulpix se torna um fantasma. Não há nenhuma maneira segura de distinguir o Vulpix vivo dos mortos-vivos. Pode-se tentar determiná-lo através de provocação, mas isso normalmente resulta em uma maldição fatal se morto, ou lança-chamas se vivo. Hoje estão vivos variam enormemente, de 1/20 à metade da população total de Vulpix. Como fantasmas, eles ganham a habilidade de amaldiçoar seus inimigos, invocar aparições e se transformar em crianças pequenas. Disse que se você acolher uma criança órfã e criá-la com compaixão e honra, pode acabar não sendo uma criança humana, mas um Vulpix fantasma. Se isso acontecer, você será recompensado com boa sorte e vida longa. Alguns acreditam que isso seja verdade até hoje, mas a maioria considera que é uma história inventada pelos governos e pelo clero para facilitar a colocação de crianças órfãs em famílias amorosas. Capítulo 210. Bronzong disparou contra o dragão como o mestre ordenou. Veio a voz mecânica em sua mente. O que? Checkmate. A voz clara de Cynthia foi ouvida do outro lado do campo de batalha, enquanto as formas aparentemente ilusórias de Garchomp, nenhuma delas sequer registrando o efeito do raio confuso e muito enfraquecido, desferiam sucessivos ataques de garras de dragão em Bronzong, que foi jogado para fora de sua posição caindo, abrindo caminho pelo chão gramado. Lança-chamas. Cynthia ordenou calmamente. Gai. As diversas formas ilusórias do dragão rugiram, antes de lançar uma quantidade assustadora de chamas abrasadoras de sua boca, todas convergindo para Bronzong, causando uma explosão, provando que todas elas eram chamas originais, e não meras ilusões. Mas como? Lucian quase gaguejou. Eles eram ilusões. Tem que ser. Se você diz. Cynthia refletiu enquanto as aparentes não-ilusões desapareciam, revelando um único Garchomp, parado no meio da arena, parecendo absolutamente formidável e ameaçador. Use explosão de fogo. Chomp.
O grande dragão convocou sua chama interior a um grau superlativo, antes de lançar uma explosão de fogo formidável, de frente em direção ao Bronzong caído, que já parecia exausto. Tela clara. Lucian comandou apressadamente enquanto Bronzong criava uma tela de luz à sua frente, enquanto a parede de fogo se chocava contra ela. Assim como com uma tela de luz, reduziu o poder de ataque em pelo menos 50%, que no caso de alguém como Bronzong, passou de pouco mais de 90%. Incinerar. Não deixe que isso assuma o controle. E Garchomp fez o mesmo. Com a eficiência e o controle que levariam qualquer tipo de fogo que se preze a um enorme complexo de inferioridade, Garchomp continuou lançando uma chuva contínua de chamas torrenciais sem fim, bem à frente na tela de luz, que serviu perfeitamente ao seu propósito. Suas chamas não queimarão meu Bronzong. Luciano voltou. Cynthia sorriu. Claro, Lucian estava certo. A tela de luz era um contra-ataque perfeito para um ataque especial como incinerar, e havia pouco mais de zero chance de queimar alguém tão poderoso quanto Bronzong. Mas isso não levou em conta a outra parte da equação. Quem disse alguma coisa sobre queimá-lo? Cynthia perguntou. E claro que foi. Bronzong estava a salvo das chamas abrasadoras, cortesia da poderosa tela de luz. Mas por mais poderosa que fosse a defesa psíquica, faltavam-lhe certos atributos fundamentais, como o atributo de proteção contra o calor intenso e insuportável. Não é uma coisa boa para um Pokémon com digitação parcialmente psíquica. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Dia ensolarado. E a luz solar esmagadora desceu sobre o estádio, aumentando o poder por trás do ataque incinerar em outros 50%, o suficiente para abrir caminho através das defesas. Suficiente. Lucian gritou. Use o retorno e retorne com o hiperfeixe. Foi uma prova da incompreensível força inata de Bronzong que o Pokémon Sino de Bronze foi capaz de usar Payback, dobrando os restos de suas reservas de energia em declínio para formar um poderoso hiperfeixe, mirando diretamente em Garchomp, que atualmente estava usando incinerar nele. Os efeitos do dia ensolarado apenas aceleraram o processo. Use um substituto e termine. Cynthia ordenou calmamente. O raio solar entrou e se chocou contra uma isca ilusória em tamanho real criada por Garchomp, criada à custa de seu poder, enquanto o dragão real desaparecia novamente, apenas para aparecer logo atrás de Bronzong em uma velocidade incompreensível, antes de enfiar as duas lâminas em um tipo de aço por trás. Meteoro solo. Cynthia murmurou calmamente enquanto Garchomp arrotava uma gota laranja em Bronzong, cobrindo-o com um semissólido laranja brilhante e pegajoso, antes de jogá-lo para o alto. O que era? As palavras de Lucian permaneceram em sua garganta, enquanto Bronzong explodiu ao lado da substância laranja, enquanto meteoros Draco menores começaram a cair no chão, um deles sendo a forma de Bronzong fumegante e completamente inconsciente e quebrado. Bronzong é incapaz de lutar, o comentarista anunciou. Garchomp vence a batalha. O primeiro ponto para Cynthia. A multidão aplaudiu loucamente. Uma para baixo. Faltam 2. E tanto Spiritomb quanto Malamar são incapazes de lutar. O comentarista rugiu no megafone, sua voz agora completamente tensa e rouca, mas não menos excitada. Que batalha, senhoras e senhores! E agora resta mais uma batalha. Se Lucian conseguir derrotar o campeão reinante, as batalhas continuarão. Se Cynthia conseguir dominar Lucian, ela selará seu nome como líder oficial da Elite 4 de Sino e do Esquadrão Ace. Então, o que será, senhoras e senhores? A conquista de Lucian ou a continuação de Cynthia? Eu escolho você, vá Alakazam. E Lucian escolhe Alakazam. Os Pokémon de Cynthia serão capazes de lutar contra Alakazam para obter outra vitória? Cynthia sabia o que estava por vir, o as de Lucian na manga, e ela sabia exatamente o que precisava caso isso acontecesse. Ela estava bastante em conflito sobre usá-lo em público, mas se a situação ficasse difícil, ela sabia que não teria escolha a não ser seguir em frente. Ela levantou sua última ultrabola e lançou seu último lutador, em quem ela confiava totalmente para dominar o Alakazam de Lucian. Eu escolho você, Charizard. A criatura que apareceu na frente dela e ficou de frente para Alakazam era um gigante de 3 metros de altura, com asas levantadas em ambos os lados, cada uma medindo mais de 11 metros de comprimento, literalmente mudando o status quo de ser o próximo lutador para o mais forte. Presença intimidante em toda a arena. Com um bufo, ele soltou chamas vermelhas de seu focinho e olhou para a lamentável desculpa de um médium que teve a coragem de se levantar e enfrentar sua poderosa ira. Com um rugido incrível, Charizard declarou guerra a Alakazam. Ainda não terminei, disse Lucian em voz alta. Permita-me mostrar minha última aquisição. Ele ergueu a mão direita, sobre a qual havia um anel, com uma substância esferoidal semelhante a uma pérola brilhando à luz do sol. Uma pedra meganita. Cynthia confirmou. Exatamente como eu esperava. Agora que ela percebeu, até Alakazam tinha uma pérola semelhante na ponta da colher, na mão direita. Alakazam, Lucian comandou em tom alto, uma luz brilhante emanando da pérola. Hora de exterminar aquele Charizard. Mega evoluir. E Alakazam rugiu. Seu bigode aumentou muito, à medida que sua cabeça excessivamente grande aumentava de tamanho. Seus braços e pernas atrofiaram consideravelmente, pois agora ele estava sentado, de pernas cruzadas, levitando no ar, com 5 colheres de prata pura, flutuando em meia coroa acima de sua cabeça. E o público enlouqueceu de histeria. Histeria. Oh, a minha palavra. Parece que as teorias da conspiração eram verdadeiras. A segunda forma de evolução, mega evolução, é na verdade uma possibilidade. Alakazam de fato evoluiu para um estágio avançado ainda mais elevado, mega, Alakazam. O comentarista gritou com voz rouca. Acima da varanda com paredes de vidro, vários espectadores assistiam a tudo com uma variedade de expressões. Do interesse no rosto de Steven a carranca aberta de lance, até agradavelmente surpreso no caso de Dianta. Lorelei, que ainda não tinha visto uma mega evolução no rosto, parecia extremamente curiosa.
O que aquele idiota está pensando? Lance murmurou furiosamente, demonstrando o poder de uma mega evolução em um evento tão público. Ele quer mesmo dar todas as cartas que temos na manga? Dianta, que estava ao lado dele à direita, parecia compreender melhor a fúria de Lance. Eu posso entender. Isso atrairá todo tipo de atenção negativa na pesquisa de Meganita. Lucian deve ter sido pressionado se recorreu a isto, murmurou Steven. Mas você está certo. Isso terá um impacto maior na situação. Enquanto isso, uma pessoa sentada muito longe da cidade de Artome, longe de Sino como um todo, não pôde deixar de sorrir com as palavras de Steven. Minha palavra, você está mais certo do que imagina, vice-campeão. Seus lábios se torceram. Você está mais certo do que imagina. Cynthia observou Alakazam, agora Mega Alakazam, levitando no ar, sua aura psíquica lhe dando leves arrepios. Agora, ela não era vidente de forma alguma, mas a julgar pelo que ela sabia sobre Mega Evolução e Alakazam em geral, havia uma grande possibilidade de que o Psi Mega Evoluído estivesse escaneando seu Charizard de dentro para fora, e quanto mais ela permitia, quanto mais Charizard estivesse sob seu olhar psíquico direto, mais seus segredos seriam revelados. Preciso acabar com isso rapidamente. Charizard, use Pulso de Dragão. Charizard ergueu sua boca, antes de liberar uma poderosa explosão de energia espectral, que automaticamente mudou para a forma de um grande dragão espectral antes de disparar em direção a Alakazam, que não parecia nem um pouco preocupado. Extraia o controle e envio de volta. Luciano comandou. Kazaan. O tipo Psi murmurou enquanto as 5 colheres de prata flutuando acima dele brilhavam com um poder sobrenatural, contendo a força o pulso do dragão de volta a uma esfera de energia comprimida, antes de impulsioná-lo de volta para Charizard. Charizard ergueu o braço esquerdo, as garras se alongando conforme a energia dracônica penetrava, antes de desviar o ataque para a direita. O pulso do dragão redirecionado bateu no chão, criando uma explosão terrível. Vá para os céus, avisou Cynthia, enquanto Charizard batia as asas, empurrando-se no ar. Use corte psicótico. Luciano comandou. Instantaneamente, vários cortes psicóticos apareceram na frente da criatura mega evoluída, que os enviou em direção ao tipo fogo, dizendo que o tipo fogo se esquivava facilmente deles, e se não, contra-atacava-os com garras de dragão. Não que isso importasse para Alakazam, ele tinha toda a energia psíquica do universo para aproveitar e usar nesta batalha. Analisar. Conjunto de precisão. Fogo sucessivo. Veio o próximo comando. Instantaneamente, uma dúzia de cortes psicóticos reapareceram na frente de Alakazam, enquanto o tipo Psi calculava instantaneamente os possíveis padrões de voo demonstrados por Charizard, dependendo de sua análise da altura, peso, movimento corporal, conjuntos de movimentos, forma e comprimento da envergadura de Charizard. E centenas de outros dados estatísticos que Alakazam reuniu através de sua varredura psíquica no tipo fogo. Em menos de um segundo, toda essa informação foi combinada com os padrões de voo que Charizard acabará de demonstrar, e as trajetórias foram criadas e definidas, tendo em conta o movimento do vento e a distribuição de probabilidade. Definir. Fogo. Todos os 12 cortes psicóticos dispararam para o ar e, apesar de toda a movimentação de Charizard no ar, vários deles atingiram um grande gigante, fazendo-o cair no chão, rugindo de dor. E Mega Alakazam dá o primeiro ataque. Isso significará a derrota de Charizard? Não pare, Lucian ordenou. Repita o fogo. Kazaan. Outro conjunto de cortes psicóticos apareceu no ar, suas trajetórias agora levando em consideração o ferimento e a posição de Charizard no solo, antes de serem projetados em direção ao pseudo-dragão. Incinerar, Cynthia ordenou calmamente, enquanto o tipo fogo levantava sua mandíbula, para liberar chamas infernais em direção ao tipo Psi, diretamente na face dos cortes psicóticos, criando uma explosão que destruiu 9 deles. 2 deles se afastaram, um para a direita e outro para a esquerda, girando como um bumerangue, enquanto atacavam Charizard de ambos os ângulos. Corte-os com garras de dragão. E então o terceiro e restante corte psicótico atingiu Charizard em meio à fumaça, marcando outro golpe frontal. E Lucian marca outro. O comentarista rugiu loucamente. Mega Alakazam está brincando com Charizard. Ninguém brinca com meu Charizard, Cynthia sussurrou, enquanto lançava um olhar de soslaio em direção à varanda de vidro. Ninguém. Ela tocou um enfeite de lágrima em seu pescoço, enquanto segurava com a palma da mão, antes de começar a sussurrar, o que parecia ser um cântico. Keystone, responda ao meu coração. Além da evolução. Mega evoluir. E a arena foi inundada por uma luz brilhante e avassaladora. Parágrafo MAC. Foi dito que tocar a cauda de Ninetales provocará uma maldição que dura 1000 anos. Os fãs do Cherrygrove Electabuzz ficam entusiasmados ao saber que este durou apenas 86. Cherrygrove dominou o mundo do beisebol na virada do século passado, vencendo campeonato após campeonato até um jogo com o agora dominante Goldenrod Giants, então chamado de Ninetales. O Electabuzz venceu o último jogo da série do campeonato por uma única corrida em um jogo que viu guerras de bolas de feijão e brigas de limpeza de bancos. O Electabuzz estava jogando em Goldenrod e os jogadores estavam mais do que dispostos a esfregar seu sucesso na cara do time da casa. Uma comemoração do campeonato se transformou em um tumulto no qual até os mascotes, Pokémon vivos da época, se envolveram. Terminou com o Electabuzz agarrando o Ninetales e enviando um poderoso choque elétrico por sua cauda, enviando-o para a ala de emergência do centro Pokémon. Teria sua vingança. O dono do Electabuzz logo enfrentou problemas financeiros e foi forçado a vender as estrelas do time. Eles se recuperariam com o tempo, chegando a perder o campeonato Johto nas finais a cada 3 anos, quase sempre no último jogo possível. Os fãs de Cherrygrove tornaram-se conhecidos por sua lealdade, acompanhando seu time através de perdas dolorosas após perdas dolorosas, chegando ao ponto de contratar uma série de exorcistas sem sucesso.
Os torcedores do Ninetales estavam dispostos a insultar seus rivais caídos, mas com o tempo ficaram tão horrorizados com a má sorte do adversário que mudaram o nome do time. E então, no ano passado, em um home run, o Electabuzz de alguma forma liderou o mundo do beisebol mais uma vez. Comparados com a maioria das vítimas de Ninetales, os fãs de Cherry Grove escaparam com incrível facilidade. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.